O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Quero misericórdia e não sacrifício é a frase que aparece duas vezes na liturgia de hoje, na profecia de Oséias, na primeira leitura, e nos lábios de Nosso Senhor no Evangelho. Oséias proclamou esta sentença porque ele percebia que dentre seus contemporâneos havia muitos zelosos no culto a Deus, em oferecer sacrifícios para Deus, mas que levavam uma vida extremamente cretina fora do templo. Ou seja, quando estavam prestando culto a Deus, eram muito piedosos, muito zelosos, muito cuidadosos, cuidavam com requintes de detalhes para que tudo fosse feito conforme os mandamentos de Deus no que dizia respeito ao culto. Mas, fora do culto, não valiam o que comiam, para não dizer algo pior, porque só pensavam em ganhar dinheiro através de roubo, através de aumentando preços, diminuindo medidas. O livro de Oséias é muito duro, as profecias de Oséias são muito duras. Ele não tinha papas na língua, jogava na cara dos religiosos da época. Entendam-se religiosos não somente os líderes religiosos, mas também os judeus assim chamados devotos. Ele jogava na cara a hipocrisia de toda essa gente. Não à toa foi muito perseguido Oséias. E Jesus retoma esta frase de Oséias no contexto do Evangelho de hoje. O Evangelho que está, apesar de poucos versículos, dividido em 3 partes. Fala da vocação de Mateus, depois fala da reação dos fariseus vendo Jesus fazendo refeição com Mateus e seus amigos, e a terceira parte, a resposta de Jesus diante da reação dos fariseus. Mateus era cobrador de impostos, alguém que para os judeus estava fora, excluído da vida religiosa, fora da salvação. Para os judeus da época de Jesus, não entrava no reino dos céus quem fosse cobrador de impostos, prostituta, ladrão, leproso ou pastor. Essas pessoas eram muito mal vistas, eram olhadas com desprezo pelos judeus. Mateus era cobrador de impostos e Jesus chamou justamente um cobrador de impostos para ser um apóstolo seu. E por que os cobradores de impostos eram tão odiados pelos judeus? Porque eram vistos como colaboracionistas do Império Romano. Eram pessoas que arrecadavam, cobravam os impostos dos judeus para pagar ao Império Romano, e também porque na sua grande maioria eram ladrões, porque eles extorquiam das pessoas mais do que as pessoas deviam pagar, porque a renda deles dependia desta margem de lucro que eles botavam ao cobrar o imposto de uma pessoa. Uma parte era fixa, tinha que ser repassada ao Império Romano, a diferença era o que ficasse para ele. Então, o imposto não era cobrado conforme o Império Romano determinava, era cobrado a mais. Por isso os cobradores de impostos eram odiados.
odiados. Eram vistos como pessoas que ganhavam o dinheiro a partir da exploração das pessoas. Pois bem, a este Jesus chamou como apóstolo. E ele, diante do chamado de Jesus, aceitou mudar de vida, deixou a coletoria de impostos. Dos chamados que nosso Senhor fez a todos, nenhum continuou no pecado, porque Jesus não é um ursinho carinhoso que fica jogando coraçõezinhos e arco-íris para todos os lados, passando a mão em cima de quem peca. Ele, justamente porque ama o pecador, deseja tirar o pecador da situação de pecado, porque a situação de pecado degrada a pessoa humana. E Mateus fez algo grandioso, ele deixou o que era o ganha-pão dele. Deixou o que era o ganha-pão dele. Não é pouca coisa. Equivaleria hoje a alguém sustentar a sua família a partir de uma situação de pecado, com o tráfico de drogas, ou gerenciando um motel, ou gerenciando uma banca de jogo do bicho. É uma pessoa que vive no pecado. E se não deixar o pecado, desculpa, não entra no reino dos céus, por mais piedoso que seja. Jesus sempre chamava e dizia: vai e não tornes a pecar. Mateus aceitou, deixou a banca, seguiu Jesus. Mas antes fez uma festa com seus amigos, cobradores de impostos, justamente para manifestar a alegria de ter encontrado o seu Salvador. E aí a porca torceu o rabo, porque Jesus foi nesta festa. E os judeus perguntaram: como é que Jesus faz refeição com os pecadores? Para os contemporâneos de Jesus, isso era algo muito grave, porque sentar-se à mesa com alguém para fazer uma refeição não era só visto como um gesto, enfim, de educação, de sentar e conversar com alguém. Sentar-se à mesa para fazer refeição significava o que os judeus chamavam de comunhão de mesa. Significa partilhar as mesmas ideias, ser gente da mesma laia. Então, aquele ditado, dize-me com quem andas e te direi quem és, desculpa, mas para Jesus não vale. Porque ele justamente andava com aqueles que precisavam ser resgatados da situação de pecado. Mas criticam Jesus, porque ele está ali com os pecadores. E aí vem a terceira parte do evangelho, que Jesus chuta o balde e diz: vem cá. São justamente os que estão doentes que precisam de médico. São justamente os que estão no pecado que precisam ser resgatados. E aí ele toma emprestada aquela frase de Oséias: eu quero misericórdia, não sacrifício, porque não adianta nada, e aqui Jesus falando para os fariseus, não adianta nada vocês ficarem lá prestando o seu culto a Deus, muito piedosos, mas ficar julgando o irmão que está no pecado, ao invés de tentar resgatá-lo do pecado. E como é atual este ensinamento do Senhor para os dias de hoje, porque eu desconheço um lugar que tenha gente mais farisaica do que nas nossas paróquias, onde as pessoas de bem frequentam, vão lá piedosamente, de mãozinhas postas, olhar reviradinho para o alto, aqui dentro dessas quatro paredes, porque porta fora não faltam cretinos, sem vergonhas, que não valem o que comem, que ganham dinheiro às custas da exploração dos outros, que têm uma língua maior do que a boca, que são invejosos, que são adúlteros, que tratam mal a esposa, que tratam mal o marido, que metem guampa, que não respeitam o pai e a mãe, ou que jogam o pai e a mãe numa casa geriátrica e dane-se, importa que eu estou pagando, não quero saber. Assim, Então vem a pergunta: de que vale o culto a Deus se ele não se traduz em obras da porta para fora? Este culto a Deus não só não é agradável a Deus, se ele for dissociado da vida concreta, como vai além, dá ânsias de vômitos em Deus. Oséias usa essa expressão numa outra passagem.
da ânsia de vômito em Deus, um culto que não seja coerente com a nossa vida. E aí percebemos, a começar por este que vos fala, meus amados, que precisamos muito da graça de Deus. Principalmente este que vos fala. Porque falar daquilo que Deus pensa, para mim, não é difícil. Agora, viver aquilo que Deus quer, são outros 500. Os senhores pensam que o padre não é o primeiro, às vezes, olhar para uma pessoa e pensar: lá vem aquela mala que eu tenho que atender agora. Não é fácil viver na prática o culto que a gente presta a Deus. Não é fácil. Somos todos, meus amados, necessitados da graça de Deus. Porque nesta mesa da Eucaristia, hoje Jesus vem para fazer refeição com os pecadores, que somos nós. E Ele vem justamente porque precisamos desse divino médico. Precisamos de ser curados das mazelas da nossa alma. Precisamos da sua graça. Sozinhos não conseguimos. Que o Senhor seja misericordioso conosco e que a Mãe Auxiliadora nos valha. Quem melhor do que a Mãe para lutar pela salvação de um filho até o fim? Quem melhor do que a Mãe entende o que significa, o que é misericórdia? Neste mês em que celebramos o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus, pedimos à Mãe que nos dê um coração semelhante ao seu e o de seu Filho Jesus. Amém.